Dando sequência aqui aos nossos vídeos, vamos resolver a nossa segunda questão. Olha só o que ela diz. Solucione as equações do segundo grau incompletas do tipo 1 a seguir. Quais são as equações que eu estou chamando do tipo 1? Perceba que todas as equações da letra A até a letra J, certo? Elas são do tipo ax ao quadrado igual a zero. Ou seja, perceba que tanto o valor de B nessas equações quanto o valor de C nessas equações são iguais a zero, né? A gente só tem o valor de A, correto? Quando isso ocorrer, certo? Você deverá estar atento para um detalhe, tá? É um macete que eu vou entregar para vocês e que vocês basicamente não vão precisar resolver toda essa equação, certo? A dica é a seguinte: sempre que ele pedir a solução da equação, ele quer que você encontre o valor de x, correto? Então, como ela é uma equação de segundo grau, ela sempre vai ter dois valores, tá? O x né? E o x, duas linhas, né? O x1 e x2, eles vão ser sempre iguais a zero, correto? Por que a gente está dizendo isso? Né? Tanto x1 quanto x2 são iguais a zero, no caso de você ter o valor de b e c igual a zero. Pelo seguinte, vou trazer uma justificativa para vocês. Como é que eu resolveria uma equação que você só tem o valor de a? O primeiro passo, né, vou colocar aqui a letra a para a gente resolver, é 3x ao quadrado igual a zero. Primeiro passo, você vai tentar resolver essa equação como se você fosse resolver uma equação do primeiro grau, certo? Olha só, o coeficiente 3 está multiplicando x, né? Então, está multiplicando, ele vai passar dividindo. Olha só o que acontece quando eu passo dividindo. X ao quadrado é igual a 0 dividido por 3. O 3 estava multiplicando, ele passa dividindo o 0. E 0 dividido por 3, né, vai dar 0, correto? Porque 0 dividido por qualquer número real vai dar 0, certo? Nesse caso aqui, né, eu tenho um expoente. E o que eu faço para me livrar desse expoente? Eu vou extrair o valor mais menos a raiz de 0, certo? E a raiz quadrada de 0 é 0, né? Então, tanto x1 quanto x2 vão ser iguais a 0. Não existe nem mais 0 nem menos 0, né? Então, os valores de x1 e x2 são iguais a 0, certo? Então, a gente já de imediato, se você se deparou com a equação nesse formato aqui, né, onde só tem o coeficiente a solução, né, que ou seja, o valor de x para que isso aqui aconteça, tem que ser 0. E são valores iguais, tá bem? Na letra B, mesma coisa. 0 e 0. Na letra C, 0 e 0. Calma aí, mas aqui a gente tem menos 1, aqui a gente tem raiz de 7. E aí, continua sendo 0? Continua. Quer ver por quê? Letra B, se eu for resolver a letra B aqui pra gente. Certo? Na letra B eu tenho o seguinte, Na letra B é menos x ao quadrado igual a 0. Percebe que, independente do valor que estiver acompanhando x ao quadrado, sempre eu vou ter que dividir por 0? Então, a justificativa do porquê que é 0, ela é basicamente essa daí, tá? Você vai ter x ao quadrado igual a 0 dividido por menos 1, né? Aqui não era menos 1, passou dividindo. E, obviamente, 0 dividido por menos 1 vai dar 0. Aqui é a mesma situação, Essa parte final sempre vai ser igual, x1 igual a x2, que é igual a 0. Na letra C até a letra J são basicamente a mesma coisa. Mas aqui tem uma raiz de 7. Não tem problema. Raiz de 7x ao quadrado igual a 0. Tá ok? Daí a gente vai ter o seguinte, que x ao quadrado é igual a 0 sobre a raiz de 7. E 0 dividido por raiz de 7 continua sendo 0. Então não vou fazer mais essas questões, acho que você já entendeu o porquê que esses valores são iguais a 0, certo? E você vai proceder da mesma forma com as demais, tá?
Na letra D, perceba que ela não está na sua forma final, certo? A gente tem 3x ao quadrado igual a x ao quadrado. Só que olha só o que acontece. Na letra D, 3x ao quadrado igual a x ao quadrado, correto? Se eu for organizar isso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. 3x ao quadrado permanece no primeiro membro, tá? E a gente vai resolver o seguinte, ó. X ao quadrado está positivo, vai passar para o lado de cá, mudando de sinal, passar negativo. Então, ó, menos x ao quadrado igual a 0. 3x ao quadrado menos 1x ao quadrado, 2x ao quadrado igual a 0. Mesmo caso da letra A, B e C, certo? Então, ó, x1 igual a x2, que é igual a 0, correto? Então, não tem muito o que fazer aqui. A letra F da mesma forma. Então, não importa se aparece uma raiz, se aparece uma fração, se aparece um número decimal, não importa, certo? Se ela estiver desorganizada, você organiza, vai cair nessa forma. E aí, novamente, todos esses exemplos aqui são iguais, correto? Então, espero que tenha ficado claro. Talvez vou resolver essa letra J aqui, ó. Ela talvez seja um pouco mais estranha, né? Pra gente. Olha só o que a gente faria na letra J. Raiz de 3x ao quadrado igual a menos raiz de 3x ao quadrado. Olha só o que acontece aqui, ó. Raiz de 3x ao quadrado está negativo, passa para o lado de cá, positivo, mais raiz de 3x ao quadrado. Raiz de 3x ao quadrado mais raiz de 3x ao quadrado, raiz de 3 mais raiz de 3 é 2 vezes raiz de 3x ao quadrado, igual a 0. E aqui é a mesma situação, tá? Tá multiplicando, passa dividindo, ó, x ao quadrado igual a 0 sobre 2 raiz de 3. X ao quadrado igual a 0, certo? Então não muda, certo? Então esse é o exemplo mais simples. Ficou um pouco extenso porque eu dei muitos detalhes. Agora que você já sabe, é só praticar, beleza? Vamos para o próximo.